Bom dia. Vamos interromper agora o preenchimento do questionário. E quem conseguiu ir até o final? Conseguiu somar a pontuação aí? Então, beleza. Aí, quem não somou, as pessoas que chegaram depois, a gente entregou um questionáriozinho, e aí tem 20 questões, e você vai anotar, quem for fazer em casa, você vai circular a letrinha correspondente, e essa letrinha tem uma pontuação. Depois você soma tudo, quando você completou as 20, aí você vai saber quantos pontos que você fez. E aí a gente vai saber se a gente está sofrendo da síndrome da impostora ou não. Mas antes, eu quero agradecer a Isabela, a Gabriela, e por a gente estar aqui. E eu sou psicólogo, atendo no edifício Paulo VI, atendo individual a partir de 13 anos, e minha especialidade é casal e família. E meu Instagram é psicólogo Gersino, tem inclusive alguns vídeos de um podcast que eu participei essa semana, eu e a Martinha, minha esposa, e sempre tem vídeo ali de 1 minuto e pouquinho. Então você entra no Instagram, psicólogo Gersino com G e com C, Gersino. Eu tenho um canal no YouTube que chama ponto e vírgula. Se você digitar na barra de busca no YouTube, ponto e vírgula Gersino. O que tem nesse canal? Tem quase 370 vídeos. E eu tenho, de segunda a sexta, um devocional que eu coloco lá. São 3 minutos, onde eu falo de Deus ali, 3 minutinhos. De segunda até sexta-feira. Então, YouTube e ali no Instagram. A gente vai falar hoje sobre essa síndrome do impostor. Quem já tinha ouvido falar da síndrome do impostor? Levanta a mão. A Sara, a Bianca também já ouviu. E eu quero pensar o seguinte, aqui nós temos pessoas com idades bem diferentes. Pense naquele sonho que você teve quando você era adolescente, aquilo que você pensou assim, quando eu estiver com 30, eu quero estar nesse lugar. Quando eu estiver com 50, eu já quero ter concluído isto. E nessa fase da nossa vida, e todos nós passamos por essa fase, há diversas intercorrências. Intercorrência familiar. E aí entra aquele caso de a gente ter pensado assim, eu vou fazer faculdade, assim que eu terminar o ensino médio, eu vou para a faculdade. De repente vem um casamento, vem uma gravidez, e vai interrompe isso aí. E aí vem a criação do filho, vem qualquer outra coisa, e isso acaba fazendo com que o sonho da faculdade seja adiado. E depois que a gente passou por situações como criação de filho, ou gravidez, criação de filho, a nossa energia não será a mesma daquela da nossa adolescência. E aí a gente fica pensando, será que eu dou conta? De repente você pensa assim, eu quero passar no concurso tal. Mas você, deixa eu achar um lugar fixo aqui. Você acabou não indo tão bem como você pensava, lá no ensino médio. E a gente às vezes, pensa, se contenta com a média. Né? Qual que é a média para passar? A média é 6,5. Eu passei só com 7. E aí tem gente que estudou numa escola particular, que fez um curso maravilhoso, que pagou um cursinho preparatório, e aí eu vou concorrer com essa pessoa, para eu passar no concurso. E aí a gente começa a dizer, eu não vou conseguir isso. A minha família não tem condição de pagar isso, a minha família... E aí você vai procrastinando, porque você acredita que a sua formação foi ruim. Formação básica. Você acredita que a sua família não tem muita cultura de passar em concurso, de fazer faculdade. Você pensa assim, por que eu vou fazer isso? Eu não vou conseguir isso. Aí a gente entra numa fase que a gente chama de diálogos mentais, que é quando você vai conversar com o seu pensamento e você vai desconfigurar para você ressignificar esse pensamento. Aí onde você vai buscar uma forma de você ter um reforço positivo. Mas nesses momentos
em que você chega até um nível da escada, um degrau da escada. Você fala assim, por que eu cheguei até aqui? Será que eu consigo chegar até no topo da escada? Estou na metade, está bom demais. Tem gente da minha casa que não conseguiu chegar nem até na metade, eu já estou na metade da escada. E aí entra essa figura da síndrome do impostor. Então vamos lá. Eu vou só falar porque você tem isso no lado B da folha aí. Por exemplo, quem fez 40 pontos ou menos. 40 pontos ou menos significa, eu não tenho problema com síndrome do impostor. Gercino, mas o que é essa bendita síndrome do impostor? Onde ela mora? Eu preciso matar ela. Espera que a gente já vai falar nela. De 41 a 60 pontos. Nesse caso, já existe a possibilidade de você ter a síndrome do impostor. De 61 a 80, esse resultado mostra que os sintomas da síndrome do impostor são muito presentes na sua vida. E acima de 80, provavelmente a síndrome do impostor se manifesta de forma não só frequente na sua vida, mas também de forma intensa. Amor, me empresta o seu papel. Aí depois que alguma coisa você já esqueceu da minha palestra, aí você vai fazer o que com isso? Você vai pegar, depois que você já viu, por exemplo, eu me enquadrei de 41 a 60 pontos. Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar, voltar e vai olhar, onde foi que eu tive mais ponto? Então, por exemplo, mantenha um alto padrão de exigência comigo mesma. 5 pontos. E isso está me encaminhando para ter a síndrome. Então você pega a questão que você teve uma pontuação mais alta e você vai se perguntar, por que eu tenho isso? Por exemplo, essa que eu falei, mantenho um alto padrão de exigência comigo mesmo. Por que eu cobro tanto de mim? Você já notou que tem gente que nunca fez o suficiente? Que sempre nunca está bom? Que não reconhece, eu cheguei até aqui porque eu me esforcei. Tem gente que não reconhece. Aí você vai olhar para trás. Como é que era na minha casa? Como é que meus pais chamavam a minha atenção quando eles me pediam uma coisa? O que eles diziam a meu respeito? Então você vai dizer para si mesma, espera aqui, hoje eu sou maior de idade. Sou eu que decido o que eu quero para mim. Sou eu que conheço as minhas qualidades. Deus, além de Deus, a pessoa que conhece mais o meu esforço sou eu. Então eu preciso trabalhar isso, porque a gente sempre vai pensar, isso é culpa do meu pai e da minha mãe. Eles cobraram demais de mim. Meu pai e minha mãe, eles me corrigiam além da conta. Espera, você agora já é maior de idade. Eles não estão aí te cobrando mais. Então você tem que assumir o protagonismo das suas decisões. Não dá para a gente se vitimizar a vida toda. Não dá para a gente terceirizar a vida toda. Então eu tenho que bater no peito e dizer, isso agora é problema meu. Eu que vou resolver. Ok? Mas vamos lá. A síndrome da impostora, aí a minha pilha aqui adquiriu a síndrome da impostora. O que é isso? Eu vou ler por questão de didática. Sentimento que afeta a pessoa, fazendo-a se sentir uma fraude. Sabe quando todo mundo fala assim, você é boa demais, você faz bem feito demais, porque tem gente que não suporta elogio, tem gente que se perde quando é elogiado, tem pessoas que se alguém fizer um elogio, essa pessoa fica vermelha, de vergonha, porque foi elogiada. E o que a gente aprendeu quando era criança? Que o pai, a mãe, um tio principalmente, chegava e falava, não, você fez isso muito bem feito, mas não vai ficar inchado não, viu? Te elogiava, você não podia aproveitar o elogio, porque ele enchia o seu balão e já furava ele imediatamente. Quer dizer, não fique inchado. E aí, essa síndrome afeta a pessoa, principalmente aqui, no meio corporativo, mas também no meio familiar. É quando alguém fala assim, eu começo uma coisa, já estou começando pela terceira vez e não consigo. Eu atendo também como psicólogo em Bom Despacho, e ontem uma pessoa falou, Gercino, eu já tentei 3 vezes a mesma faculdade. Já tentei 3 vezes e paro no meio do caminho. Isso não está certo.
Tem alguma coisa disfuncional nisso. E nós precisamos fazer essa autoanálise. Então, a síndrome do impostor vai fazer isso, e essas pessoas são, às vezes, reconhecidas. Ela é reconhecida profissionalmente, ela é reconhecida pela vizinhança como uma pessoa boa, ela é reconhecida pelos amigos, pela família, mas quando ela se olha no espelho, ela se acha incompetente. Ela acha, não, está falando isso, essa pessoa que eles estão falando que eu sou, na verdade não existe. Então elas acham que ela é uma fraude. Elas acreditam que elas são uma fraude. E aí entra, tem alguém que tornou-se uma impostora, que está habitando em mim. Tem alguém habitando em mim e está mostrando uma outra imagem, porque na verdade eu não sou isso. O autoconhecimento, o autorreconhecimento. A gente tem uma linha, às vezes fina, entre a autoestima baixa e o narcisismo. Eu não preciso ser um filho de Narciso, mas eu preciso entender quem eu sou, das minhas capacidades, das minhas qualidades, aquilo que eu faço bem feito. Porque isso mostra que eu tenho uma autoestima equilibrada. Eu não sou orgulhoso, soberbo. Não. Eu apenas reconheço. Não, isso aí eu sei fazer bem feito. Isso aí eu faço bem feito. Porque incompetência, em alguma área, todos nós temos. Todos nós temos alguma incompetência. Vou falar do que eu gosto. Você faz um pudim de leite maravilhoso. Mas de repente eu falo assim, eu quero a comida tal. Não, essa comida eu não faço. Para essa aí eu sou incompetente. Para comida de sal eu sou incompetente. Mas quando fala de comida de doce, eu tenho uma competência alta. Eu não preciso ser competente em tudo. Todos nós somos incompetentes em alguma área. E isso não pode me adoecer. Oh, eu não sei pilotar um helicóptero. Eu tenho uma incompetência em pilotar helicóptero. Mas eu sei dirigir um carro. Eu sei andar de bicicleta. Não é? Então a gente vai pensar o seguinte. Essas pessoas, deixa eu dar um enter aqui porque está fazendo pirraça. Essas pessoas, elas sofrem porque o sonho delas fica comprometido. Porque a gente às vezes tem colegas que tiveram uma velocidade diferente da nossa. Aí a gente pensa assim, por que a colega tal, por que o colega tal aprende tão rápido as coisas? Por que eu não sou assim? Porque você não é ela. Quem tem filhos aqui sabe que os filhos vieram dos mesmos pais, criados do mesmo jeito, entretanto, eles têm às vezes velocidade diferente. Um aprende, pega no ar, o outro demora, pega no tranco. Porque eles não são a mesma pessoa. A pessoa que está com sinais de estar cometido da síndrome do impostor, primeira coisa, ela tem um problema de autodepreciação. Uma pergunta que às vezes a gente faz para alguém que está com problema de autoestima, no consultório, eu falo assim, escreve aí para mim 5 qualidades e 2 defeitos que você tem. Normalmente a pessoa fala assim, não pode ser 5 defeitos não. Gente, deixa que o defeito os outros colocam. O seu inimigo, aquele vizinho que não gosta de você, aquela vizinha, ela coloca os defeitos para você. Mas não você dá relevância dos defeitos que você tem. A gente já está cheio de gente que coloca os nossos defeitos. E aí a pessoa começa. Até o momento que eu falo assim, deixa eu te ajudar. Você é honesta? Honesto? Sou. Não fico devendo ninguém não. Você é trabalhador? Sou. Você é leal às suas amizades? Sou. Você é amorosa com seus filhos? Sou. Você cuida bem do seu marido, da sua mulher? Cuido. Você trata bem a sua família? Eu já falei 7 qualidades que você tem. Já falei 7. A gente tem que saber de onde é que isso vem. Às vezes veio de um pai que não recebeu nenhum elogio do pai dele.
E aí o que ele repassou para o filho foi a falta de elogio. E aí você fala assim, eu aprendi não sendo elogiado, por isso que agora quando eu recebo um elogio eu fico sem graça, que eu acho que eu não mereço esse elogio, eu acho que ele é falso, porque quando alguém elogia a gente, o que a gente fala? Está querendo o quê? Está querendo ganhar alguma coisa? Porque a gente não tem o hábito desse elogio. E eu não posso cometer esse mesmo erro com os meus filhos. Se o meu pai errou em não me abraçar, não me beijar, não me elogiar, eu tenho que pensar, em relação aos meus filhos vai ser diferente. Então a autodepreciação é intolerância imposta sobre as próprias falhas. Aí a pessoa comete uma falha e o que ela diz? Eu nunca faço as coisas certas. Você nunca faz as coisas certas? Generaliza. Esquece tudo que fez certo, mas é aquela história da cartolina branca. Você pega uma caneta Bic, faz uma pintinha lá e pergunta, o que é que você está vendo? Ah, tem uma pintinha no meio da cartolina. A cartolina tem 30 centímetros de altura, 18 de largura, e você está vendo só a pintinha? Você não está vendo a cartolina. É quando você dá relevância aos seus erros. Só tem uma pessoa que não erra, chama-se Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós temos a possibilidade do erro. Sabe por que a gente não é alfabetizado usando caneta? Porque caneta você não pode apagar. O lápis, você vai lá e apaga. A gente comete um erro hoje, daqui semana que vem, fala, puxa vida, eu fiz errado. Eu posso voltar e consertar. Eu posso apagar isso. E até o pior dos nossos pecados, a gente pode apagar através de Jesus Cristo, evidentemente, né? Não por nós, mas pelo sangue de Jesus a gente apaga eles. Então a gente vai pensar o seguinte, na autodepreciação, a pessoa, ela sempre vai ter a necessidade de agradar todo mundo, porque ela acha, eu não posso errar com fulano. E às vezes a pessoa chega, eu tenho medo de errar. Você tem? Tem. Você vai errar e muito. Você vai errar e muito. Uma coisa é eu errar por incompetência, por imprudência. Outra coisa é eu errar de propósito para prejudicar alguém. Então nós precisamos ter essa consciência. Então tudo passa pela nossa consciência. Pela síndrome, o indivíduo que está passando pela síndrome do impostor, ele não acredita na sua capacidade de merecer o sucesso. Ah não, isso aqui não é para mim não. Ah, eu queria te escolher para você fazer isso. Não, tem gente melhor do que eu. Escuta, mas eu estou escolhendo é você. Eu quero homenagear você. Então a gente precisa entender uma coisa. A vida gera cobrança para nós. São os ônus. Mas quando vem o bônus, eu tenho que aproveitar. Eu tenho que aproveitar. Alguém chega e vai me dar um presente, eu quero te dar um presente. Não, não mereço não. Mas deixa a pessoa te dar o presente. A pessoa nunca vai achar que tem méritos. Ela nunca vai achar, eu cheguei até aqui porque Deus me ajudou em primeiro lugar e porque eu trabalho. É como se a Gabriela e a Isabela falassem assim, não, a gente não merece essa estrutura aqui. Escuta, mas vocês não trabalham, não formaram? Vocês não estudaram? Vocês não economizaram, não perderam noite de sono? Perdemos. Então vocês merecem uma estrutura hoje desse jeito e daqui a alguns anos muito mais moderna. O que tiver naquela época lá na frente de moderno, hoje o que tem de moderno está aqui. Mas daqui a 5 anos vai ter coisa mais moderna, não vai? Vai ter coisa mais moderna. Então eu mereço daqui a 5 anos ter o que houver de mais moderno naquela época. Por causa do meu esforço, da minha ética profissional. Sinal de acometimento da síndrome do impostor. Esforço exagerado. Eu estou sempre fazendo, porque eu acho que não é o suficiente. Durante o meu curso de psicologia, aí chegou um momento lá que falaram no famoso TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Aí uma colega que nem precisava de autodenunciar, a gente já sabia, a colega falou assim, e depois que arrumar a casa, calçar meia branca
e andar para ver se tem alguma sujeirinha. Alguém aqui já fez isso? Terminou de limpar o piso, calça uma meia branca, alva mais que a neve, e sai andando na casa e olha para ver se está suja a meia branca. Tem gente que pensa que não fez o suficiente. Tudo é exagerado. A pessoa com a síndrome exclui qualquer tipo de relação com a própria capacidade e mostra obsessão por resultados que fundamentam o seu sucesso com esforços exagerados além do trabalho. Sabe quando não termina? A pessoa está andando com o que você acabou de fazer e ela está indo atrás. Não, deixa eu dar mais detalhe aqui. Espera aqui, deixa eu terminar isso aqui. Chega. Já deu. Chega, Flávio. Então a gente tem que parar um pouquinho e pensar assim, escuta, eu preciso ter eficiência, eu preciso buscar excelência, preciso, mas isso não pode ser adoecedor. Quando é que isso torna-se adoecedor? É quando eu nunca termino. É quando eu me culpo e sempre acho que a pessoa não pode pagar o que eu cobrei porque não ficou bom o suficiente. Tenha cuidado, porque senão você vai se adoecendo cada vez mais. Esforço exagerado. Pessoa com síndrome ou com sinal de acometimento, adiar tarefas. Indivíduos que sofrem com esses problemas costumam adiar tarefas importantes ou deixar compromissos para a última hora. Além disso, para cumprir determinadas obrigações, é comum levar o máximo de tempo. Tudo isso com o intuito de evitar ser criticado ou avaliado por suas atividades. Você já fez? Não, eu vou fazer. Medo de começar e não dar conta de fazer bem feito. Medo. Então a gente precisa entender o seguinte: o que é que eu tenho para hoje? Para hoje. Ah, mas amanhã é outro dia. Jesus falou assim: basta cada dia o seu mal. O que ele disse lá nessa palavra? Escuta, todo dia você vai ter um problema para resolver. Tão simples quanto isso. Todo dia você tem um desafio. Então resolve o de hoje. A Martinha tem um cunhado que ele é ciclista de alta performance. Tipo, pegar uma bicicleta aqui e fazer Rio, Vitória, São Paulo, de bicicleta. Aí um dia, foi inclusive no velório do irmão dele, que morreu na época do Covid. Eu estava conversando e ele tinha feito uma viagem de bicicleta para São Paulo. Aí eu falei assim: Gersino, eu faço o seguinte, eu não me vejo saindo daqui e chegando em São Paulo. Eu penso assim, eu tenho que passar em Marilândia, eu tenho que chegar em Carmo da Mata, eu vou chegar em Oliveira, eu vou chegar em Santo Antônio do Amparo. Então eu vou fracionar e vou fazer um pedacinho de cada vez. Eu já tive paciente que falava assim: eu não dou conta porque o meu guarda-roupa é uma bagunça e eu não consigo arrumar. Escuta, faz uma folha e coloca: segunda, antes do almoço, segunda depois do almoço, terça antes do almoço, coloca segunda, guarda-roupa, terça-feira, depois do almoço, banheiro. Você sabe que naquela segunda está ali estampado na geladeira, prega ali, para você, porque senão você pensa no todo e não faz nada. Não faz nada. Então são coisas simplistas, né? Adiar tarefas. Aí vem uma doença de hoje que é muito parecido com adiar tarefas: procrastinação. A procrastinação é quando o indivíduo cria hábito de adiar compromisso e tarefa, pois o seu perfeccionismo faz com que ele tenha medo de que o seu trabalho seja criticado por outras pessoas e obtenha um resultado insatisfatório. Aí ela fica pensando assim: não, vou deixar para fazer depois. Eu tenho um hábito, o seguinte: eu estou na festa de aniversário, e eu não sei porquê, chegam os docinhos lá na minha mesa, e eu penso, qual docinho que eu gosto mais? Eu falo de todos, principalmente os que têm açúcar. Ui, a nutricionista está ali, ó, misericórdia, ela fez desse jeito assim para mim, e eu já fiz consulta com ela, meu Deus do céu. Aí, então gente, quem está acompanhando, esse palestrante agora deu uma bola fora, depois
Isabela, depois você conserta para mim. Mas eu penso assim, qual docinho que eu gosto mais? Ah, é do brigadeiro fulano de tal. Então deixa o brigadeiro por último, porque aquele sabor vai ficar mais tempo na boca. Mas aí a gente pensa assim, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Aí eu devo pensar, qual é da minha atividade que dói mais? Ah, essa atividade aqui, ela dói mais. Então, que hora do dia que eu tenho mais energia? Que hora do dia que eu tenho mais disposição? É na parte da manhã. Então, eu vou pegar o pior que eu tenho para fazer e vou fazê-lo primeiro, porque eu sei que ele vai me consumir mais energia. As outras coisas eu faço com o pé nas costas. Pronto. Eu vou e faço isso. Mas na procrastinação, a gente vai jogando. E por que a gente joga? Porque o serviço é chato de fazer. Porque a gente pensa que não vai dar conta. Então, quanto antes eu ficar livre dele, o que isso tem a ver com a síndrome do impostor? Porque melhor dizendo, é um sinal de que eu acho que eu não tenho competência para fazer aquilo. Para fazer aquilo. Eu tenho um paciente de Lisboa. Ele é tipo marido de aluguel. Aí ele tem um desafio que ele pega serviço como o iFood. Em Portugal, tem um aplicativo, então chega para ele lá, montar armário de cozinha. Ele sai, pega o carro e sai, sem saber que armário que é esse, como é, se ele já montou alguma vez esse armário. Se ele chegar lá e falar assim, eu não quero, porque eu não vou dar conta, ele recebe um balão, às vezes de 2 meses, sem poder pegar serviço. Então você imagina o desafio que é. Se o cara chegar e falar assim, escuta, eu vou deixar para depois. Não adianta, meu amigo. Você tem que enfrentar. Aí é que entra. Isso é responsabilidade minha. Sou eu que tenho que fazer isso. É igualzinho aquela conversa que às vezes você tem que ter com a filha, com o filho, e fala, caramba, que hora que eu vou achar a hora certa? Nós somos pais e ficamos pensando nisso. A gente passa por isso todo dia, né? Que hora que eu vou ter que chegar e conversar para dar uma? Eu tenho que olhar o humor, eu tenho que olhar uma série de coisas. Por quê? Porque é trabalhoso. Porque é gente, e gente dá trabalho. Então eu tenho que pensar, qual é o melhor horário? Mas eu não vou poder fugir disso, porque isso é um problema meu. Sou eu que tenho que resolver isso. Sou eu que tenho que resolver. Então não adianta eu tentar jogar para amanhã. Resolver o quanto antes. Autossabotagem. O que é se sabotar? Quando você vai se sabotar, é quando você fala assim, eu não quero isso, porque isso vai me dar trabalho. Aí você deixa a oportunidade de dar uma alavancada na sua vida, em qualquer área. Então vamos pensar o seguinte, eu falei daquela pessoa que na adolescência, por exemplo, você está marcando a meia hora aí, Isabela? Pode mandar, levantar a plaquinha e falar, Gersinho, só tem mais 2 minutos, Gersinho, não tem problema não. Aí, aquela história que eu falei, na adolescência, eu queria fazer faculdade. Casei antes do tempo que eu queria, porque apaixonei. Aí, veio um filho que eu não tinha programado. Aí eu falei, não vou poder fazer faculdade, porque agora tem filho. Mas agora o filho já tem 12 anos. Escuta, eu posso fazer faculdade. E eu, e mais algumas pessoas aqui, tem um amigo, que ele está terminando a faculdade, e ele está fazendo 83 anos de idade. Ele está devendo uma matéria só. A esposa dele formou primeiro do que ele. Eles, inclusive, foram entrevistados no jornal Integração, da TV Integração da Globo. Depois disso. Ah, não, agora está 18, meu filho já está nessa idade, eu não sei se eu vou aprender. Escuta, você tem chance, porque você vai pensar o seguinte, no mínimo você consegue viver até 90 anos de idade, se você se cuidar. Igual vocês aqui, pelo jeito, são pessoas que se cuidam. Estão aqui é local de gente que se cuida. Você vai viver no mínimo até 90 anos de idade. Digamos que você tem 50, significa que você tem quase mais outra vida pela frente. Você tem que falar, o que eu quero para os próximos 40 anos? Como que eu quero estar daqui a 40 anos? Até porque, se eu estiver exercitando, eu sei que é um remédio contra o Alzheimer, por exemplo. Eu vou estar exigindo da minha mente, vou estar me cobrando, né? Então, a pessoa que se sabota, ela fala assim, eu não vou dar conta não.
Ah, quando eu fiz psicologia, tinha 20 anos que eu tinha formado em Direito. Aí eu estava formando em Psicologia, tinha 20 anos que eu tinha formado em Direito. Ah, Gersino, mas eu tenho 60. Cara de 59 e 6 meses, mas é 60. Então, o que acontece? A pessoa vai falar assim, eu vou fazer faculdade com 50 anos de idade, vai ter menino lá novo. E cheguei, tinha menina de 18 anos, rapazinho de 17 anos. E aí eu tenho que entender, eu não vou me sabotar nisso não. Eu vou fazer, porque isso é um sonho que eu tinha guardado. Eu vou fazer, senão eu vou estar me sabotando. Eu posso fazer, eu tenho condições hoje, eu tenho mais tempo para estudar, eu tenho uma condição de chegar mais longe. Por quê? Porque a minha responsabilidade é diferente da minha cabeça de 25. Com 50 a minha cabeça é outra. Eu tenho outro foco. Então eu vou cuidar disso. Vou correr aqui. Sinais, querer agradar a todos. Acho que esse é o último sinal. Querer agradar a todos. Gente, tem jeito da gente agradar a todo mundo? Você nunca vai agradar a todos. É claro que a gente precisa viver bem ao máximo que a gente puder com todo mundo. Mas você sabe que tem pessoa que você não vai agradar. Aí é claro que você vai falar, escuta, eu não agradei porque eu fui desleal, mau caráter, tive algum problema, fui grosseiro. Não, não é por isso não. Ah, então tá bom, beleza. Vida que segue. Medo de exposição. A pessoa fala assim, se eu vou fazer isso, eu vou me expor? Vai. Não dá para a gente viver escondido. Qualquer coisa que você fizer, você vai ser exposto. A gente nunca teve na época da exposição como agora. Eu estou aqui, eu estou sendo exposto. Aqui, tem um celular aqui, tem outro celular ali. Eu vou até entrar na justiça, porque eu não autorizei. Calma, pai. Apaga logo, apaga logo, apaga logo. Não, tem cara que eu posso tirar uns 5 milhões dela, de indenização. Então vamos pensar o seguinte, gente, hoje em dia dá para a gente não ser exposto? Todos nós somos expostos, todos nós. Então a gente tem que, eu estou brincando, viu? Você pode continuar. Então a gente tem que parar um pouquinho e pensar assim, escuta, eu me exponho quando eu começo a falar assim, eu vou vender Natura. Você vai ter que se expor, porque você tem que mostrar o produto. Eu vou montar um salão. Eu tenho que expor, porque eu vou montar um salão. Não tem jeito de não se expor. Sinal de acometimento, ingratidão. A pessoa com síndrome do impostor não acredita que possa ser boa em algo e acaba tendo problema para aceitar que descubram as características positivas que possui. Você tem características positivas. Com isso, contrapondo os indivíduos e seus elogios a todo momento, dificultando contemplar qualquer tipo de reconhecimento. Reconheça. Aceite quando alguém te elogie, aceite quando alguém te agradece, fala, você fez uma diferença na minha vida, fala assim, graças a Deus, que bom que eu contribuí para isso. Você não vai ser orgulhoso, você não vai ser orgulhosa por isso, aceite a gratidão, porque a gratidão dos outros para conosco é um presente que Deus dá para a gente, porque às vezes você está com a autoestima lá embaixo, chega alguém e fala assim, aquele dia você me falou um negócio, você me ajudou tanto, aceite, como sendo Deus te dando um presente, ok? Para a gente terminar, principais problemas e impactos da síndrome do impostor. Perda de oportunidade. É como aquela pessoa que chegou a ser supervisor da empresa, aí alguém fala assim, escuta, a direção está querendo te levar a ser gerente. Deus me livre. Eu não tenho condição. Eu não vou dar conta. Eu sou supervisor porque alguém olhou para mim e eu ajudei ele. Ele acha que ele é supervisor porque alguém apadrinhou ele. Eu não vou dar conta de ser gerente não. Se alguém está te olhando, é porque vê qualidades que você ainda não conseguiu enxergar. Mas se eu não der conta, cada um com seus problemas. Você tem que falar assim, escuta, no mínimo eu vou tentar, porque senão daqui 20 anos eu falo assim, teve uma oportunidade, mas eu fiquei com medo. Quantas vezes você já deixou isso? Eu já deixei isso. Perdi a oportunidade por medo. Então hoje a gente vai amadurecendo, a gente tem que fazer isso, no mínimo eu teria que ter aceitado o desafio.
né? Se desse errado, era outra coisa. Aí você tem produtividade comprometida, porque você acha que você não tem mérito, você não vai conseguir. Aí você tem uma insatisfação constante, porque lá no fundo você tem uma cobrança. Você podia ter aproveitado, né? Todo mundo fala que você faz bem feito, só você que é medrosa. Você fala não, mas depois a mente te cobra. Desse jeito você não consegue mesmo não, porque na hora H você vai lá e dá para trás. Por que você não aceitou? Então a gente precisa parar e pensar assim, escuta, quando eu botar a cabeça no travesseiro, a minha mente vai me cobrar. Então eu tenho que ter essa autoconsciência, falar assim, não, eu fui, eu tentei, eu fiz o melhor que eu pude. Não deu certo? Vai ter outra oportunidade. Mas ser omisso, não. É esgotamento mental, que entra uma chamada síndrome de burnout. Síndrome de burnout, ela ocorre por causa do esgotamento profissional. A pessoa que, às vezes, trabalha com sofrimento. A pessoa que, às vezes, trabalha só porque precisa do salário. Gente, mas quem que não é assim hoje? Gente, boa parte das pessoas trabalham porque precisa do salário. Mas tem que ter um prazer mínimo no que está fazendo. Se a pessoa é costureira, ela tem que olhar a peça que ela produziu e falar, olha que beleza, eu vestiria uma roupa dessa. Se a pessoa tem um salão de beleza, fiz uma unha hoje de uma menina que ela ficou maravilhosa. Isso dá prazer. Dá prazer. A síndrome de burnout é quando você não tem prazer no que você faz e você vai se esgotando por causa disso. E aí, para a gente finalizar, perfil psicológico de pessoas acometidas pela síndrome do impostor. Às vezes, os gênios, o gênio é porque ele sabe demais, mas tem uma coisa essencial que ele tem dificuldade: relacionar. Porque a vida ainda se resume em eu olhar para vocês, eu brincar com ela que estava filmando, eu falar uma coisa com a outra. A vida é isso. É isso que nos mantém vivos. Você poder conversar com a sua vizinha, você poder discordar de alguém, é isso. E a gente tem que ter, aí entra a questão da inteligência emocional. Então eu preciso estar apto a viver, mas também a conviver. Eu preciso fazer as duas coisas. O super-homem ou a super-mulher vai ter problema, né, porque ninguém é super-homem, ninguém é super-mulher. O solitário, o perfeccionista e o especialista. Eu não posso errar porque eu sou perfeccionista e sou especialista. As melhores cozinheiras já desinformaram, já que eu falei no pudim, já desinformaram um pudim em alguma época, esse pudim esborrachou. As melhores. Então a gente precisa entender isso, que às vezes o nosso humor daquele dia vai nos levar àquilo ali, mas a gente tem que fazer amanhã é outro dia. Vai ter entre agora e amanhã tem uma noite, e eu vou dormir, eu vou descansar, minha mente vai repousar e amanhã é outro dia. Ok, turma? Então vocês vão fazer o questionário em casa, voltar às questões que vocês tiveram pontuação mais alta, e se perguntar, por que eu faço isso, gente? Você vai diminuir? Vai lá e se pergunta, por que eu respondi? Por que eu sou desse jeito? Por que eu cobro tanto de mim? Façam isso, ok? Precisando de mim, psicólogo Gersino no Instagram, estou lá à disposição. Se quiser fazer pergunta no Instagram, Gersino, isso, pode me mandar lá que eu respondo para vocês. Depois, se quiserem, a Isabela passa mais direitinho lá a informação, tá, Isabela? Que aí vocês podem comunicar comigo. Deus abençoe vocês, bom trabalho nesse dia.